Uma empresa não me parece algo democrático, Certo. né? Porque a democracia ela envolveria todos terem o mesmo poder, de alguma forma, né? O voto de cada um, a opinião de todo mundo valer igual, Uhum. né? Se eu não estou enganado na definição de democracia. A aristocracia significa mais poder na mão de alguns, né? Ou alguns com mais poder, ou com o valor de opinião maior, né? E me parece que uma empresa tem muito mais a ver com uma aristocracia do que com uma democracia, de alguma forma. E talvez por isso a empresa dê certo, de fato, né? Porque você tem alguns com mais capacidade de liderar, ou com mais visão, ou com mais sorte pela sociedade, ou nascidos em berços melhores, que acabam tomando decisões melhores. Tanto é que as decisões impopulares que a gente tomou na nossa história foram as decisões que nos tornaram bem-sucedidos. Porque se a gente tomasse essas decisões populares, a gente iria aumentar o VR de todo mundo, né? Até o infinito, né? Todo mundo quer aumentar VR, todo mundo quer... Não faz sentido essas decisões populares. Se todo mundo pudesse votar igual e eu tenho o meu VR, né? Eu vou escolher o que eu quiser. Claro que eu banalizei na decisão, mas talvez funcione um pouco dessa forma. Quando a gente vai para um país que talvez seja uma grande empresa, não é? E a gente olha para a democracia, que geralmente é o que mais, pelo menos eu vi funcionar hoje, né, no mundo, e de novo não é um regime perfeito, mas é o que mais funciona, aparentemente. Eu queria te perguntar, teve algum lugar na história ou algum país que ele funcionou num regime aristocrático? Ou isso daqui sempre deu errado de alguma forma? Não, a gente teve momentos da história que você não tinha democracias funcionais, né? Você tinha monarquias não constitucionais também, que são as monarquias modernas. E essas monarquias era concentrado o poder na mão de um. Você talvez tenha até hoje casos, né? Singapura, que você tem a concentração de poder com uma capacidade de deixar a economia aberta, com livre mercado ou com facilidades de você fazer negócios. Então, ela economicamente dá certo, mas politicamente ela não tem as mesmas liberdades. Você até tem, e assim, eu acho interessante essa comparação que você fez, porque a maioria das nossas estruturas sociais, elas não são democráticas. Faculdade não é democrática. Se eu botasse para vocês votar, vocês queriam ter prova ou não, vocês iam falar para mim, né? Todo mundo ia votar, sem prova. Dentro de casa, numa família, não é democrático. O pai não senta com os 3 filhos e fala, vamos fazer uma votação. Eu vou comprar um carro para mim ou vocês vão gastarem o que vocês querem. Aí os 3 falam, não, queremos gastar o que a gente quer, pronto, perdeu. O pai e a mãe contra os 3, já era. Numa empresa não é democrático. E nem na estrutura da sociedade é democrático nesse sentido o tempo inteiro, porque a eleição é democrática. A escolha para o representante é da maioria. Mas e se a maioria virar e falar assim, eu não gosto de Kaique, vamos matar os Kaiques. Aí pode? Pô, mas e o Kaique? Isso é democrático? Não, não é. E os Estados Unidos foi fundado preocupados exatamente com esse conceito, por exemplo, quando se fala em democracia, que é a tirania da maioria. Tipo, e se a maioria se juntar e quiser fazer uma loucura? Por isso que é tão difícil. Ou seja, ele criou um sistema onde ele se blinda dessa tirania da maioria. Isso, porque democracia não é sobre maioria. Um elemento da democracia, que é a eleição, é o voto da maioria, que é a escolha do representante. Aí o representante vira e fala assim, não, eu tenho a maioria, eu faço o que eu quero. Não, claro que não. Tem divisão de poderes, tem freios e checks and balances, né? Para você segurar. Então você tem os 3 poderes, tem o judiciário que vai analisar e falar, não, peraí, tem a lei, amigão, você não pode fazer o que você quer. Aí o presidente não faz o que quer porque, não, eu fui eleito pela maioria, então eu vou exterminar a minoria, eu vou exterminar os caíques. Tipo, não tem isso, você não faz isso. Democracia você tem elementos de maioria, mas não é tudo na maioria. Porque senão vira esse problema. Primeiro porque a maioria não tem informação sobre tudo, não quer ter informação sobre tudo, não tem tempo para ter informação sobre tudo, não é o business dela, ela tá trabalhando, ela tá montando um negócio, ela tá fazendo um podcast, ela tá, fazendo curso, ela tá, investindo. Ela não está focada em ler as discussões de todas as leis que estão em pauta. Ela não pode participar de tudo. Isso é muito perigoso, porque vira populista. E populismo não é democracia. É destruição de democracia. E aí a gente começa a entrar num problema, porque assim, como é que você garante que isso não acontece? Os poderes têm que ser independentes. 2,
liberdades e direitos individuais têm que ser respeitados. Qual liberdade de direito individual? Eu não posso matar e exterminar Kaique. Não posso fazer isso. É complexo você definir, né, até onde vai a liberdade de direito individual, né? Muito. Essa é uma discussão sem fim. E é uma discussão que as democracias vão continuar tendo. E assim, quando você parece que você pode estar chegando numa clareza dela, aí o mundo muda. Como muda? Vem a inteligência artificial. Vem, tipo, a tecnologia, vem a rede social. Já estraga muita coisa. Aí a discussão mudou completamente. A discussão ficou muito mais complicada. Aí você fala, e agora? Vamos começar a discutir tudo de novo. Mas tá bom, mas é lento e não vai chegar a lugar nenhum, então a gente deveria ter alguém de cima que desse a ordem. Pô, a gente só acha isso legal se esse alguém de cima for um iluminado. Mas mesmo que você seja o iluminado, o cara mais inteligente do mundo, eu posso ser inteligente da minha perspectiva. O ser humano, ele tem um monte de viés, de preconceito, de recorte de olhar a realidade. Eu posso não estar vendo a realidade de vocês. E aí eu vou lá e tomo uma decisão achando que eu sou master inteligente e eu não considerei o seu ponto de vista. E assim, eu vi isso de perto, né? Dentro da política, eu vivi isso. Eu vi que, tinha coisas que eu nem sabia que existiam. Então, por isso que a democracia, ela é mais inteligente, porque você junta todas as mentes, todas as visões e traz todas para a mesa e fala assim, beleza, vocês acharam que vocês estão prontos para decidir, mas e esse ponto aqui? E aí você começa a tentar criar uma coisa que funcione para todo mundo. Isso é lento, mas isso é mais seguro e mais robusto do que você ir lá e alguém impor de cima para baixo, como acontece na China ou na Rússia. E esse sistema te dá mais atração para ele ser mais justo, para ele ser mais resiliente, para ele estar em constante transformação, aperfeiçoamento. E aí você vai continuar tendo a moldura perfeita para o cara vir fazer negócio nos Estados Unidos, para ele querer viver lá, para ele achar que lá é o lugar mais justo. Mais justo quer dizer, não é o justo. É mais justo que o resto todo. O que é o justo? Nós vamos passar a vida inteira buscando esse o justo. Nós somos humanos, nós somos imperfeitos, entendeu? Cara, você falou um negócio, você falou do iluminado, a não ser que venha alguém iluminado. E, cara, só me resta acreditar que isso deve ter acontecido nos Estados Unidos de alguma forma. Porque, olha só, enquanto você estava falando, eu estava pensando. A massa é sempre a maioria. A massa é sempre a maioria. A massa, ela geralmente tem opiniões parecidas. A massa, ela se sente acolhida pelo fato de o outro estar tão ferrado quanto eu, mas a massa, ela nunca gostaria de ser a massa, ela sempre gostaria de ter o que a minoria tem. Só que ter o que a minoria tem envolve em você, geralmente, fazer algo diferente do que a massa faz. E dificilmente isso acontece. E como você não faz algo diferente e muitas vezes nem pensa em algo diferente, como que na democracia onde todo mundo tem o mesmo peso, se eu desse de fato o poder para todo mundo votar o que você quer que aconteça e a massa votasse em coisas parecidas e pudesse escolher coisas parecidas, né? Provavelmente isso aqui destruiria completamente economias e cenários, porque as pessoas realmente ou têm uma limitação, não querem, ou não sabem, ou não tem tempo, como você mencionou. Então, só me resta acreditar que esse freio que foi criado, talvez na Constituição, esse head, essa lógica de defender os direitos individuais, ou essa lógica de evitar com que uma catástrofe aconteça, ela deve ter sido criada lá na fundação das coisas. Então, eu fico imaginando, nos Estados Unidos, esse momento de criação deve ter sido muito importante para a gente chegar até aqui, não é? E aí eu te pergunto, como que isso aconteceu? Como que algo tão iluminado aconteceu lá atrás? Porque quando você toma uma decisão iluminada como essa, você também acaba muitas vezes abrindo mão de um poder que você poderia ter exercido em prol de você. Né? Você provavelmente abriu mão do seu egoísmo, você sacrificou um pouco dos seus desejos individuais e você acabou optando pela satisfação e prosperidade coletiva. E é muito difícil você fazer isso.